Bom dia, o nosso grupo pegou o tema cangaço e a gente é composto pelo Eduardo Areias, João Pedro, Leonardo e eu, Cauã. Bom, o que foi? O cangaço ele foi um fenômeno social, foi marcado por muitos crimes, roubos e violência. Ele ocorreu no sertão do Nordeste brasileiro e a maioria das pessoas que faziam parte desse grupo eram jagunços, capangas e pistoleiros. Os cangaceiros eles eram divididos em três principais grupos e dentre eles duas divisões, que eram os de contrato, que normalmente eram contratados pelos coronéis para serem usados como segurança e até como soldados, e os autônomos, que agiam por vingança ou somente para ganho pessoal. Um exemplo de um grupo de contrato era o defensivo, que servia a grandes latifundiários com o objetivo de defender propriedades de terra da invasão de indígenas e de demais inimigos. E um exemplo dos autônomos eram os independentes, que eles eram os temidos cangaceiros que mais aparecem na mídia, que geralmente as pessoas conhecem, e eles roubavam viajantes, estupravam mulheres, matavam e saqueavam cidades inteiras, atacavam líderes governamentais, fazendeiros e etc. Quando ocorreu? O cangaço ele se inicia no fim do século XIX e no início do século XX, mas tem o seu encerramento por volta dos anos de 1938 e 1940. Principais figuras. Ao longo de toda a história do cangaço, houveram vários líderes, mas o de maior destaque, que muitas pessoas conhecem, se chama Lampião. Ele iniciou no cangaço sob o comando de Sinhô Pereira, com a intenção de vingar a morte de seu pai, que foi morto por um policial. Mas após o seu líder abandonar o cangaço, ele tomou a liderança. E a partir de 1930, ele tinha ao seu lado a primeira mulher a fazer parte do cangaço, Maria Gomes de Oliveira, também conhecida por Maria Bonita. Ela decidiu abandonar seu primeiro marido para ficar ao lado de Lampião. O cangaço aconteceu por causa da grande disputa de terra que havia naquela época. Podemos citar também como alguns dos fatores que ocasionaram o surgimento do cangaço, o coronelismo, a vingança, a revolta à situação de miséria no Nordeste e o descaso do poder público. Os cangaceiros aterrorizavam as cidades, realizando roubos, extorquindo o dinheiro da população, sequestrando pessoas importantes, além de saquear grandes fazendas. Bom, agora falando um pouquinho da literatura e da música, existem muitas referências ao cangaço na literatura de cordel. Explicando rapidamente, o cordel são folhetos que contêm poemas populares. Esses poemas são escritos em forma de rima e alguns são ilustrados. Normalmente usam linguagem informal e se utilizam do humor, da ironia e do sarcasmo, e abordam diversos temas, como o folclore brasileiro. Existem também temas religiosos e alguns episódios históricos. Outra forma de literatura que a gente gostaria de destacar que faz referência ao cangaço é o livro Capitães da Areia, do Jorge Amado. Nesse, o autor retrata um pouco da vida de Pedro Bala e seu bando que ficam lá na Bahia, e eles são meio que bandidos da cidade. E alguns dessas crianças, desses meninos do bando, têm o sonho de virarem cangaceiros. Um deles até atinge esse sonho. Se eu não me engano, é o Volta Seca, que depois de um tempo ele entra no bando do Lampião. Agora falando um pouquinho como terminou, normalmente as pessoas dizem que o cangaço terminou em 1938, de forma repentina, quando Lampião e a Maria Bonita e outros integrantes do bando, que estavam refugiados na Grota do Angico, são dedurados por um traidor. Momentos depois dessa traição, uma emboscada é armada pelo tenente João Bezerra, e os cangaceiros são mortos, sem conseguir reagir. Depois dessa morte, os corpos são degolados, ou seja, eles arrancam as cabeças, abandonam os corpos e deixam essas cabeças expostas ao público. Tem até uma imagem bem famosa, mas a gente não quis colocar porque é bem pesado. Apenas em 1965 as cabeças são sepultadas. E a morte de Lampião, também conhecido como Rei do Cangaço, e seu bando simboliza o fim do movimento, porque ele foi um dos cangaceiros mais importantes.
Depois da morte do Lampião, até teve um cangaceiro que tentou continuar com o movimento, mas ele foi morto em 1940, assim marcando o fim definitivo do movimento que chamamos de cangaço. Heróis ou vilões? Até hoje existem debates, discussões sobre se os cangaceiros e se eles eram heróis ou vilões. Mas não existe um consenso. É inegável o fato de que essa época era muito violenta e que foi marcada também por muitos assassinatos, mutilações, saques de cidades. Muitas vezes essas vinganças eram mesquinhas ou só cometiam esses crimes por orgulho. Porém, tem quem diga que eles são heróis, que representam o sertanejo e que decidiram resistir aos abusos do governo. Outro ponto utilizado para defender que eles são heróis é pelo fato de que Lampião era extremamente religioso. Então, ele doava grandes quantias para a igreja e o seu bando não saqueava lojas pequenas. E também podemos afirmar que o cangaço era uma expressão de descontentamento dos excluídos do poder político e dos oprimidos pelas elites e oligarquias brasileiras. Bom, aqui estão algumas referências que a gente utilizou, a questão dos livros, e nesse próximo aqui é da internet, o que a gente pesquisou. Muito obrigado por nos ouvir.